Um irmão da igreja, lá em Belfor Roxo, uma vez testemunhou isso conversando comigo, né? Que ele não conseguia entrar em igreja nenhuma. Antes dele se converter, ele fala assim, eu não entrava em igreja católica, igreja evangélica, porque eu não me sentia uma pessoa amada por Deus. E é o que o diabo vai fazendo mesmo. Afasta a pessoa da graça através dos seus erros, suas falhas, seus pecados, né? E Penina tinha, não sei se era uma missão dela, mas tinha uma vocação de irritar, né? Uma mulher que tinha, de repente, a condição de dizer, olha, Ana, você vai conseguir. Olha, eu tive o primeiro, o segundo, e agora estou com vários filhos, você também vai conseguir enfrentar essa situação. Os irmãos de casa precisam entender que a gente vai ter que enfrentar essas situações que muitas vezes os dardos inflamados do maligno, as setas que vão sendo enviadas, para fazer a gente desistir daquilo que Deus tem pra gente, né? Olá, meus amigos, mais um podcast começando. Que bom que você está conosco mais uma vez. Este é mais um dia que o Senhor preparou e vamos nos alegrar nele, na presença dele. A palavra de Deus enche nosso coração de alegria e Deus responde na alegria do coração. Parabéns! Você está conosco mais uma vez nesse desafio de juntos lermos a Bíblia Sagrada completa. E vamos devagarinho, um capítulo por dia, e Deus vai nos abençoando. Seja muito bem-vindo! Aqui nos estúdios eu estou em excelente companhia. Começo apresentando meu amigo, pastor Israel Terra. Pastor, seja muito bem-vindo ao podcast bíblico. Obrigado, Júlia. Que Deus abençoe a todos que estão nos assistindo agora. É uma alegria sempre estar aqui participando desse programa abençoado. E hoje estou com a expectativa lá em cima. Nós vamos abordar um assunto interessante e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Vai sim, já está sendo e vai continuar sendo até o final dessa programação. Quem também está conosco é o pastor Tiago Pena. Seja muito bem-vindo, pastor. Glória a Deus, irmã Júlia. Deus abençoe a sua vida do pastor Israel, os amigos que vão assistir aí na TV ou nas plataformas digitais, que o Espírito Santo entre no seu coração através aqui dos ensinamentos. Amém, que assim seja. Ele vai falar aos nossos corações, ele quer se revelar a nós. Inclusive, prepare sua Bíblia Sagrada. Você pode acompanhar o programa anterior, onde nós revelamos qual era o livro que seria ali o objeto de estudo dessa nova temporada aqui do podcast, sempre estudando um livro novo, né? E você de casa que participou dessa votação. E como você já sabe, 1 Samuel, e hoje o capítulo 1, já deixa aberta a sua Bíblia Sagrada, e vamos aqui, ver um total, de 28 versículos para poder abençoar e edificar as nossas vidas no dia de hoje. E vamos convidar agora o autor da Bíblia Sagrada. Já pensou o privilégio de você ler um livro e ter o autor do seu lado para poder te dar a interpretação correta, a revelação do Espírito? Isso é maravilhoso, não tem preço. Vamos convidar o Espírito Santo para que ele fale e haja com liberdade aqui em nosso meio. Vou pedir a bênção hoje para o pastor Tiago Pena. Pode ser, pastor? Claro. Amém. Oremos. Pai, no nome do Senhor Jesus, que a tua graça alcance tantas vidas que vão assistir, que seja, meu Pai, o teu poder para recuperar essa pessoa e trazê-la de volta à tua presença, Pai. Assim, meu Deus, nós cremos e abençoamos esse momento e consagramos a Ti para a glória do Senhor. Amém. Amém. Muito obrigada, pastor. E você de casa, Bíblia aberta, caderno preparado, está com o espírito, o coração preparado para receber a boa semente? Então, vamos dar início. Aqui a gente vê em 1 Samuel, capítulo 1, o título Eucana e suas mulheres, né? E a gente vê no versículo 2 assim, E este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofne e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ele subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava.
porque chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Aqui nós lemos do versículo 1 até o versículo 8, e só aqui a gente poderia ficar o programa inteiro, né? Porque é muito conteúdo. E a gente vê essa diferença, né? Que Penina era aquela que tinha filhos, Ana era estéril, mas Penina não estava contente com isso. Ela ficava irritando, instigando Ana, provocando mesmo. E nós vemos, pastor Tiago Pena, que até uma tipologia do próprio diabo fica irritando, fica instigando a pessoa, até que Ana, como nós vamos ver no decorrer da história, ela toma uma posição. Então é isso que falta em muitos de nós também. Às vezes estamos esperando passivamente uma resposta, um agir de Deus, sendo que nós precisamos provocar certas situações, certos momentos, enquanto o diabo está ali provocando, instigando, perturbando a vida da pessoa. O cristão tem que se levantar. Precisa se levantar, confiar no Deus que serve. Ana, por algum tempo, aceitava isso, né? Aceitava essa investida na mente, no coração, e que fazia com que ela ficasse triste, né? E essa tristeza era algo muito sério, porque todas as vezes que eles estavam indo para o templo sacrificar para Deus, era uma orientação de Deus que aquele momento fosse um momento de alegria. O sacrifício, comer daquelas ofertas diante de Deus, né? Deveria ser um momento de alegria. Isso é a orientação do Antigo Testamento para aquele povo. Só que Ana subia triste. O quanto isso afeta a vida de uma pessoa. Não somente a falta do que ter, né? Eu não tenho, eu não alcanço, a minha bênção não chega, mas de forma proposital as ações do diabo, que vai colocando na mente: você não é nada, você não é ninguém. Um irmão da igreja, lá em Belford Roxo, uma vez testemunhou isso conversando comigo, né? Que ele não conseguia entrar em igreja nenhuma. Antes dele se converter, ele fala assim: eu não entrava em igreja católica, igreja evangélica, porque eu não me sentia uma pessoa amada por Deus. E é o que o diabo vai fazendo mesmo. Afasta a pessoa da graça através dos seus erros, suas falhas, seus pecados, né? E Penina tinha, não sei se era uma missão dela, mas tinha uma vocação de irritar. Né? Uma mulher que tinha, de repente, a condição de dizer: olha, Ana, você vai conseguir. Olha, eu tive o primeiro, o segundo, e agora estou com vários filhos. Você também vai conseguir enfrentar essa situação. Os irmãos de casa precisam entender que a gente vai ter que enfrentar essas situações, que muitas vezes os dardos inflamados do maligno, as setas que vão sendo enviadas, para fazer a gente desistir daquilo que Deus tem pra gente, né? Sim, a intenção dela era mexer com Ana. E Ana nitidamente estava abatida com isso. Ela chorava, não comia, o seu semblante era triste. A gente consegue reconhecer. A palavra fala, né, que o coração alegre, ele formoseia o rosto. Então, quando a pessoa está bem, a gente consegue perceber. Da mesma forma, o contrário. Aquela pessoa que está abatida, que está murmurando, que está chorosa, que não quer nem comer. Isso é um sinal que a gente vê. Essa pessoa não está bem. Então, mexia com Ana. E pastor Israel, algo me chama a atenção, que é muito comum também a gente observar diante de todas as pessoas, né? Que diante de uma dor, diante de uma amargura, a gente tem duas opções. Ou eu posso derramar isso aos pés do Senhor, entregar a Ele, né? Que nós vemos que foi o que Ana fez. Mas, de repente, por muito tempo, Ana estava na segunda condição, que é fazer um altar para aquela dor. Aquela pessoa que fica curtindo, não como se fosse algo positivo, né? Mas de ficar remoendo aquela situação, de fazer aquilo um altar, uma lembrança, sempre revivendo aquilo. Mas nós temos o segundo caminho, que Ana uma hora despertou. Vou entregar isso na presença de Deus, vou derramar toda essa história, vou derramar essa situação na presença de Deus. Então a gente tem esse caminho, ou fazer um altar para a dor, ou entregar para o Senhor. A gente precisa ir até a Deus, né? Isso é importante, que me lembra um pouco a reação do Davi quando ele perdeu o filho lá do pecado. E a Bíblia fala que quando ele perdeu aquele filho, ele ficou triste, ele chorou, né? E o pessoal que estava até ali auxiliando ele tentou meio que dar uma palavra, mas Davi ficou meio que quase que depressivo com o que aconteceu. E aí ele reage de uma forma inteligente. A Bíblia fala que ele se levanta
ele toma um banho e ele vai para o templo do Senhor rasgar o coração diante de Deus. E é onde Deus ele manifesta o perdão, a misericórdia sobre o que ele tinha feito, né? Porque o filho terminou pagando o preço do erro do pai. E diferente de Ana, ela quer o filho. Davi chorou porque perdeu, mas há diferença, né, de reação. Sim. E ela precisou tomar um posicionamento na vida dela que foi ir realmente aos pés de Deus depois de tanta amargura, de choro, se posicionar de uma maneira inteligente. E é isso que as pessoas que estão nos assistindo agora precisam entender, que remoer o choro e ficar vivendo sobre as lágrimas do fracasso não vai trazer resposta de Deus. A gente vê hoje, inclusive, até canções que acesso profundo da alma sobre a questão do chorar, chorar, chorar. Algumas eu vou confessar que eu tenho até um certo preconceito com essas músicas, porque em vez de levar ao clamor, às vezes faz manutenção da dor. E não é isso que Deus quer na nossa vida, né? Você não está precisando que uma canção faça manutenção da tua dor, ou você viva no mesmo estado de esterilidade, de dor, de morte, de luto, né? Como o pastor Michael recentemente pregou na IGD Vila Paulista, Parque Paulista, e o pastor falou algo muito interessante. Ele falou assim, olha, quem morreu foi essa pessoa que já não faz mais parte da tua vida, não é você. Então você tem que se levantar, você tem que entender que a tua história ainda está viva e continua. Então, ficar remoendo por algo que já foi, ou que não aconteceu ainda, como se você fosse uma pessoa fracassada e fosse morrer com esse rótulo, não vai resolver isso. Então é o tempo de se levantar, de levantar a cabeça, de se reerguer e encarar as promessas de Deus que estão chegando. Eu creio nisso. Exatamente. Me faz lembrar do exemplo da mulher que lavou os pés de Jesus e ela quebrou o vaso. Aquele vaso, ele representava a história daquela mulher, representava a vida dela. E ela entregou tudo. Então faça isso, entregue ao Senhor, entregue àquele que pode resolver a sua situação. A gente vê aqui muitas vezes, né, o Elcana tentando compensar a Ana. E é isso que o homem pode tentar fazer por você, um ombro para chorar, pode tentar compensar de outras formas, mas só Deus pode resolver a sua questão. Então, corra para aquele que tem a solução, não para o homem, entende? E aí, continuando aqui, nós vimos, né, que Penina sempre irritava, até uma tipologia do próprio diabo, né, sempre provocando, perturbando. Mas, pastor Tiago, sabe o que isso é interessante? Porque as provocações, elas só vão revelar, não é que elas anulam o propósito, mas só revelam o tamanho do propósito. Nós falamos aqui isso em Êxodo, o capítulo anterior. Tentaram matar ali, né, aliás, conseguiram em grande, em massa, matar os meninos que estavam nascendo no Egito, aqueles que eram filhos das hebreias. E conseguiram em massa. E você pensa, tentaram fazer isso para poder atingir também Moisés. Que perigo para o Egito um bebê pode oferecer? Mas tinha um grande propósito, um grande projeto de Deus para a vida dele. Então a gente vê aqui que Penina, né, até representando um espírito mau, representando ali uma perturbação constante, a gente vê que Deus tinha, e de fato teve, um propósito lindo para Ana, um filho que foi profeta, que foi juiz, enfim. Então, pastor, a gente vê que a perturbação, a provocação não anula o propósito, mas ela só revela o tamanho desse propósito. Jamais vai anular. E a gente, uma questão humana, Júlia, a gente tem que fazer uma escolha. Olhar para o que não tem ou olhar para aquilo que pode ser alcançado. O ser humano, geralmente, nesse momento, vai olhar para aquilo que não tem, para aquilo que perdeu, e deixa de enxergar dentro do propósito de Deus para aquilo que Deus tem. Ana pegou esse caminho. Se esqueceu, talvez, quem ela era, quem o marido dela era e representava. Elcana era um levita da casa do Senhor, um homem que estava no templo, um ano que servia ao Senhor em fidelidade, que se apresentou ali como, talvez, uma opção de olha para aquilo que você tem, para tentar amenizar isso. A gente sabe que muitas vezes a coisa não vai ser consolada assim. Mas é como você disse. O que é que eu posso te oferecer além desse ensinamento? Olha para aquilo que está agora acontecendo, porque senão você entra numa caminhada de ansiedade, de eu não tenho e eu quero, eu não tenho e eu quero, e não para fazer o que ela teve que fazer, buscar Deus. A nossa vida vai se resumir nisso. Buscar a Deus, dobrar o joelho, ir para a igreja, pedir aconselhamento, direcionamento da palavra. Nem sempre eu estou
capaz naquele momento de receber diretamente algo do Espírito de Deus, mas Deus já me dá através do pastor, de um obreiro. A igreja vai estar aberta. Sem falar, a nossa igreja, a Igreja da Graça, na maioria dos casos, elas estão abertas ali todos os dias, o dia inteiro. Você vai lá recorrer ao pastor, ao auxiliar do pastor, a um obreiro. Você pode ir lá e, se você for, você vai receber uma direção. O que ela precisou fazer é o que muitas pessoas hoje necessitam também. Parar diante de Deus e falar, olha, eu não tenho isso, mas tenho um desejo de ter isso aqui. Qual é o caminho para isso? E ela encontrou um caminho para isso. Nós vemos ela fazendo o voto, né, pastor? Aqui no versículo 11, que diz, e votou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela faz ali um voto com Deus, um propósito com Deus, e é lindo ver como que ela sai de lá alegre, né? No caso aqui, ela estava orando, derramando a sua alma na presença de Deus, tanto que o profeta olhou para ela e achou que ela estava embriagada, porque ela não estava falando, ela só balbuciava, ela estava no momento de realmente derramar a sua alma, né? No ápice das suas emoções, mas também, claro, no lugar correto, na presença de Deus. Mas ali o profeta dá uma palavra para ela. E, pastor Israel, Ana não saiu grávida de lá, ela saiu com uma palavra, ela saiu com alegria e com paz no seu coração. Ela comeu, ela chegou em casa, já não estava mais com o semblante caído, já não estava mostrando a sua tristeza, mas não, ela recebeu uma dose ali de alegria, ela recebeu a palavra de Deus. Ela recebeu a palavra que a alma dela precisava, né? Sim. Que é o que muitas vezes as pessoas buscam. A necessidade da alma é muito grande, como o pastor acabou de falar agora. O que você precisa e como obter isso. E graças a Deus ela obteve. Teve ali um ruído na comunicação, porque o profeta julgou que ela estava até bêbada, embriagada, e às vezes as pessoas não entendem até onde a gente falha, né, pastor? Nós falhamos, pastores falham. A gente não entende às vezes porque alguém está sofrendo, a dor dessa pessoa, ou porque ela está assim, mas tudo entra na questão do voto aqui. Eu vejo que toma um rumo totalmente diferente no voto. E o voto, ele é resposta, o voto, ele traz resultado, o voto traz testemunho de gerar milagres. E eu quero contar aqui um testemunho sobre isso, se dá tempo, Sim. ainda, né? Rapidamente. Esse ano eu fiz os maiores votos da minha vida novamente, junto com a Bruna, sobre isso, porque a gente sentia esterilidade em alguns pontos, e um voto no início do ano marcou a nossa vida, e eu vejo que hoje o que está acontecendo na igreja de Niterói é a resposta desse voto, mas no mês passado eu fiz um propósito com Deus sobre voto de justiça. E foi muito surreal a velocidade desse propósito, porque quando eu recebi a restituição do IR, eu peguei, assim que entrou, Deus falou, eu quero. Falei, caramba, foi coisa assim de 1 minuto. Eu nem sabia que ia entrar, né? Aí entrou na conta e Deus falou assim, eu quero. E eu fiz um voto com Deus. Quando eu fiz um voto com Deus, eu lembrei do voto que eu tinha feito em março, na reunião dos adoradores aqui em Madureira. E eu falei assim, poxa Deus, eu tô completando esse voto porque tem coisas que o Senhor falou que ia fazer, tá fazendo, mas tá faltando ainda. E quando eu mandei pro pastor Michael o voto, eu falei assim, pastor, eu só quero a justiça de Deus. E uma das justiças de Deus que Deus tinha falado para mim no início desse ano é que a minha esposa ia gerar ainda esse ano. E já tá chegando em novembro e nada. Em outubro e nada. Na verdade, quando foi agora em outubro, que eu falei assim, caramba, tá faltando 3 meses. E eu falei pro povo que aquilo que não tinha sido feito até o mês número 9, setembro, Deus ia fazer nesses 3 últimos meses. Deus ia dar a resposta. E quando foi nos últimos dias, agora descobri que a Bruna tá grávida. Eita glória! Meu Deus, É. que bênção! A promessa se cumprindo ainda esse ano. Glória a Deus. E aí, quando veio isso, eu falei, caramba. Então, tudo que Deus falou que ia fazer esse ano, ele fez. Só que eu senti um receio dessa promessa não ter se cumprido ainda esse ano. E eu fui lembrar a Deus do voto. E eu falei assim, poxa, o voto que eu fiz em março, o Senhor falou que ia acontecer ainda esse ano. Só que faltava algo a mais. E foi quando eu fiz esse último voto agora do IR. Eu entreguei tudo e eu falei, pastor, tá aqui. E eu quero só isso, justiça de Deus. E o pastor falou assim, eu não tenho dúvida que vai vir a resposta de Deus. Então, quando aconteceu, eu falei, caramba, o voto trouxe resposta.
Então, isso aqui teve a palavra do profeta, que é importante. A gente se reconhecer a autoridade espiritual sobre a nossa vida, mas o voto dela é que provocou a resposta do céu. Chama a atenção de Deus, né? O reino dos céus é tomado à força, é preciso fazer esse esforço. E quando falamos de voto, né, eu me lembro da história que o pastor Michael conta muito, e eu acho extremamente válida, que diz sobre Amã e Mardoqueu. Mardoqueu tinha créditos diante do rei. Quando Amã tentou contra ele, meu filho, os céus se moveram porque Mardoqueu tinha um crédito. E que assim seja eu, assim seja você, assim todos nós, sejamos ousados. Muitas vezes você é ousado para o homem, não seja ousado para com Deus, é Ele que tem a resposta para a sua vida. O senhor concorda, pastor Tiago? Temos que ser ousados, fazer votos, e é claro, fazer votos para a pessoa certa, Deus. E é interessante porque um pastor contando um testemunho, né? Porque parece que o pastor só orienta a pessoa a fazer e nunca faz. Nós somos servos de Deus, nós somos filhos do Senhor, e a gente também precisa exercer o que a Bíblia está dizendo, até para que a gente tenha autoridade, né, para dizer para as pessoas, eu também faço, eu também vivo. Por isso eu estou dizendo para você fazer, porque se você tentar um caminho diferente, não adianta. Né? A Ana, ela, volta a dizer, ela tinha o caminho da bênção, o caminho da maldição. Você escolhe. Ela escolheu da bênção. Orou, perseverou em oração, diz a Bíblia, foi orar, pastor Israel perseverou no voto, perseverou naquela atitude, não, Deus prometeu, Deus vai fazer, vamos até o final. Só vive essa experiência do resultado quem vai de fato perseverando, quem vai insistindo, Senhor, o Senhor me deu uma palavra e eu não vou retroceder dessa palavra. Foi o que essa senhora que fez, essa Ana fez. Vai até Deus, vai até o Senhor, vai ao altar de Deus, vai até o profeta. Tanto que ela sai do templo com uma palavra de paz. Ela sai dali tranquila. Entra perturbada, chateada, entristecida, que é a vida, mas sai dali com a paz. Né? Foi, de certa forma, julgada pelo seu procedimento, né? Foi julgada como uma beberrona, mas quando o profeta soube da situação, ele parou para dar uma palavra para ela e ela sai dali com paz, ela vai em paz e esse pedido vai ser atendido. Aí é só vitória. Sim, alegria. Um dia a resposta chega, depende do quão perseverante você vai ser, né? Quão determinado você está, né? Sempre batendo a porta ali, ó, minha bênção, não tem a viúva aqui, ó, juíza, minha bênção. Então é ser perseverante, é não desanimar diante das circunstâncias. E pastor Israel, o senhor falou, né? Na hora que veio ali de cumprir o voto, fala, eita, no minuto seguinte, né? Mas é muito forte quando você sente o direcionamento de Deus. E eu fico pensando, Ana, porque Ana esperou desmamar para poder entregar ali o menino ao profeta e ele ser ali criado já na casa de Deus. Então eu imagino que ela, pensa o coração de uma mãe, a bênção tão esperada, mas eu prometi, eu vou entregar o meu filho. E ela sim o fez. Imagino que o coração na hora pode até ter pesado um pouquinho, mas veio a confirmação do Espírito e Ana também, a sua madre foi aberta, ela teve outros filhos. Então chega o momento crucial, né, pastor, de cumprir o voto. Isso aí a gente não pode abrir mão, porque muitas pessoas, infelizmente, falam, não, Senhor, se o Senhor me der a minha cura, eu vou entregar a minha vida a Jesus. Não, Senhor, se o Senhor abrir aquela porta, então eu vou me dedicar também mais a ir à igreja, eu vou me dedicar ao ministério, o Senhor está me chamando, mas na hora de cumprir o voto é um momento crucial, né, pastor? Exatamente. O voto total pela totalidade de Deus. Eu creio muito nisso. Então, quando falta algo da parte de Deus em Ele responder, eu sempre falo isso para as pessoas. Ou não é a hora, ou está faltando algo ainda em nós, da nossa parte. Uma reação, um posicionamento, uma falta de visão, alguma coisa a gente não está enxergando, sabe? Ou não é a hora, não é a hora de Deus fazer. Mas quando a gente consegue cumprir todos os requisitos da nossa parte para assumir as promessas de Deus, uma atitude, uma palavra, uma visão, é impossível Deus não fazer a parte dele. É impossível. É impossível porque Deus tem caráter, Deus tem palavra e a gente vive isso, sabe? A gente testifica do caráter de Deus. E só quando você passa pela necessidade como ela e você vê Deus cumprir a palavra dele que você olha assim e fala, caramba, Deus faz justo, você fala, Deus é fiel. Porque ele realmente faz um tempo que ele prometeu fazer.
Sim, mas ele cumpre, né, pastor? Isso é Sim. lindo. E muito feliz pela irmã Bruna, muito Amém. feliz. Quero dar um abraço nela. Tremendo, tremendo. Então a gente vê aqui Ana, ela voltou ao templo e há 1 ano atrás ela estava ali chorando, sendo até chamada de beberrona, como o pastor Tiago falou, né? Mas ela volta com o seu filho nos braços. Então aquilo que era uma tristeza virou um testemunho. Então, isso precisa ser gerado em nós, mediante ali voto, confiança no Senhor, mediante você ir à presença de Deus, aquele que pode resolver todas as suas situações. Confie no Senhor. A gente vai estudar muito ainda a história de Ana, de Samuel. Vamos ver Saul, Davi. 1 Samuel promete ser um livro extraordinário aqui para o podcast bíblico, em nome de Jesus. E para a gente poder finalizar o primeiro capítulo de 1 Samuel, a gente vai agora ao comentário do missionário R.R. Soares. E sobre este capítulo, ele diz assim: Ana, esposa de Eucana, sofria muito, pois era estéril e, além disso, era constantemente fustigada por Penina, a outra esposa dele. No entanto, decidida a tirar de si a esterilidade, a qual na época era considerada um motivo de vergonha, Ana foi à casa do Senhor e corajosamente fez um voto a Deus. Se lhe concedesse um filho homem, este seria consagrado para trabalhar no serviço do Senhor. Crendo que o Altíssimo ouviria sua petição e daria a ela a maternidade tão desejada, Ana derramou a sua alma de tal modo que o sacerdote Eli a tomou por embriagada. Contudo, Ana abriu seu coração e recebeu a bênção do profeta, o que a fez vencer usando sua fé. Da mesma forma, não deixe de reivindicar a sua vitória e tomar posse daquilo que você sabe ser vontade divina. Amém. Muito obrigada, missionário R.R. Soares e pastor Tiago Pena. O senhor está na IGD de Belfor Roxo. Passa para a gente, pastor, o endereço da bênção e os horários também. Fique à vontade. Cidade de Belfor Roxo, convoco todo mundo para estar conosco, quarta e sexta e domingo. Quartas e sextas, 8, 15 e 19, domingo 8 e 18, Avenida Benjamin Pinto Dias, 1026. Vou ficar muito feliz de receber vocês lá. Que Deus abençoe. Obrigado, Júlia, pela oportunidade. Amém. Volte sempre, pastor. Portas abertas aqui no podcast. E pastor Israel Terra, uma alegria receber o Senhor mais uma vez aqui no podcast. Passa pra gente, pastor, o endereço da bênção lá na IGD Niterói e os horários também. Se quiser passar mídias sociais, fique à vontade. Obrigado. Nós estaremos ali. Graças a Deus, nós inclusive voltamos para a nossa sede regional, ali na IGD Niterói, na rua São João, número 30, onde já está há mais de 30 anos naquele endereço. E nós vamos estar ali, pessoal, nesse domingo, tá? Na Casa de Deus, 8 da manhã, às 15 e às 18 horas. A nossa igreja ela ampliou de 400 lugares para 600 lugares. Então você agora tem a oportunidade de ir à vontade, leva a família toda. Tô brincando com o pessoal esse dia, leva até os cachorros, que a gente vai jogar lá na cobertura da igreja e deixar tudo lá com alguém. Vai geral para a igreja esse domingo, vai ser muito bom receber você, a sua casa. A igreja tem estacionamento para você poder estacionar o seu carro lá dentro, espaço para as crianças, berçário. Eu agradeço imensamente a direção da igreja, que deixou a igreja agora com uma estrutura muito melhor para receber as famílias ali daquela região. Então, eu espero por você apertar sua mão, receber sua família, e você pode acompanhar mais informações nas mídias sociais. No Instagram da igreja é @IGD Niterói, tanto no Instagram como no Facebook, ou na minha página, @IsraelTerra, no Facebook e no Instagram também. Obrigado, irmã Júlia. Perfeito, pastor Israel. Então não tem desculpa. Qualquer empecilho que você colocava agora não existe mais. Esteja na casa de Deus, não deixe de congregar. Vai ser ali um momento de edificação para a sua vida, para a sua fé e também abençoar toda a sua casa, tá bom? Vou ficando por aqui, já fica o dever de casa. 1 Samuel, capítulo 2, para você estudar e voltar para o próximo podcast bíblico. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Tchau, tchau. E aí, curtiu esse estudo da Palavra de Deus? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Foi bênção para a sua vida, também vai ser bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar e compartilha essa mensagem de fé.
Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que Deus falou com você. A gente quer muito saber. E se você ainda não é um inscrito do nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Nesse canal você pode conferir os programas que a gente grava aqui na íntegra, completos, sem cortes, para poder abençoar e te edificar na fé, tá bom? E te convido também a você conhecer o nosso canal do Instagram. Novidades, bastidores, as votações do podcast bíblico acontecem por lá, conteúdos exclusivos e muito mais é no nosso canal, é no nosso perfil do Instagram, @canal.cjc. Um grande abraço e já pode maratonar o podcast bíblico, hein? Até mais!